dia, gente. Primeiro dia do desafio. Hoje é dia 26 de abril. E a meta de hoje é concluir Harry Potter e a Pedra Filosofal. E assistir o filme. Eu vou voltando aqui pra falar pra vocês em que pé estamos. E é isso. Então... Oi, gente. Eu estou em 60% de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E ai meu Deus, como essa história é boa, né? E eu sei, né? Tipo, de cor muitas partes, mas é tão gostoso mesmo assim. É tão bom. É um universo tão maravilhoso, né? E vou terminar ele agora, né? E vou pegar o filme. E aí depois, na hora que terminar o filme, eu venho falar com vocês as principais diferenças, as coisas que eu queria que tivessem sido adaptadas e não foram, os cortes que foram feitos e tudo mais. Todo mundo fala que o primeiro filme é super bem adaptado, e eu concordo, mas tem algumas coisas que eles tiraram que, pra mim, daria um pouco mais de magia na história, né? Mas aí depois eu volto e aí eu converso com vocês. Eu achei que eu fosse conseguir terminar ele depois do almoço, e aí eu já ia pegar o segundo, mas não rolou. Mas ainda estamos dentro do cronograma, então tá tudo certo. Oi, gente! Terça-feira, e hoje é dia de começar a leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta. São 11 horas da manhã, e eu ainda não parei pra ler. Mas ontem eu consegui ler e assistir o filme da Pedra Filosofal, e vou comentar com vocês as coisas que eu acho mais engraçadas que eles tiram, e que daria um quê a mais, assim. Eu gosto muito da cena do duelo da meia-noite, que na verdade não acontece, que é um duelo que o Draco Malfoy meio que arma pra tentar fazer com que o Harry e o Rony sejam expulsos de Hogwarts, e não tem, né, e eu acho que deveria, que mostra muito bem quem é o Draco, mas tiraram essa cena, não tem nem... nos extras, cenas deletadas, nem nada disso, ela nem entrou no roteiro. Outra coisa que eu gosto bastante que não tem são todos os desafios, né? Todas as etapas que o Rony, o Harry e a Hermione têm que passar para conseguirem chegar onde tá o Quirrell com o Lord Voldemort. E não tem também, eu acho que ia ser muito interessante porque ia mostrar um pouco mais, né, de quem é a Hermione, no caso, porque tem o Visgo do Diabo, e tem as chaves e tem o xadrez, mas não tem o que foi montado para ela, que é puro raciocínio lógico, que foi montado pelo Snape, que são as poções que precisa tomar para atravessar o fogo, né? Então não tem esse, né? E acho que deveria ter colocado, porque é muito importante para dar o tom da Hermione, né? O quanto a Hermione é racional e o quanto a Hermione é lógica, mas tiraram isso, né? Mas fora isso, o filme é super bem adaptado, né? Não tem muita coisa que falta no final das contas. E falta, assim, que seria só pro meu deleite mesmo, a cena do Carlinhos e mais um amigo indo buscar o Norberto, o dragão, né? Mas tudo bem. Não posso dizer que é um filme ruim, não posso dizer nada disso. Mas eu queria que tivesse essas cenas. Eu ia ficar bem mais felizinha, assim, sabe, com o filme. O Harry Potter e a Câmara Secreta eu já peguei no Kindle Unlimited, né? E depois eu conto pra vocês se eu vou conseguir terminar de ler, se eu não vou conseguir terminar de ler, o que vai acontecer, né? Ainda tá baixando no Kindle, mas tá aqui já. Eu acho que até o próximo eu sei que é tranquilo, por isso que eu nem tô começando a ler muito cedo, nem nada disso. Mas do quarto pra frente eu sei que, não só porque os livros são muito grandes, mas pode ser que dê uma atrasada. Então hoje, provavelmente, a hora que eu terminar de ler, eu já devo começar o terceiro, assim que eu assistir o filme, eu já devo começar o terceiro para dar uma adiantada, para tentar terminar o terceiro antes da hora do almoço e pegar o quarto livro, até porque eu tenho outras leituras para fazer que eu não posso deixar de lado, né? Oi, gente, tudo bom? Hoje é terça-feira e eu acabei de terminar de ler Harry Potter e a Câmara Secreta. Estou atrasada, meio-dia atrasada, mas ontem eu fui no mercado, nessas coisas, e aí acabou não tendo muito tempo pra ler. Agora eu vou fazer o almoço, enquanto eu faço o almoço eu assisto o filme, pra depois já pegar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, já tá aqui no... E aí vamos ver se eu vou conseguir terminar ele hoje. Eu acho que sim, deixa eu ver quantas horas... 7 horas a leitura desse aqui.
Eu acho que sim, eu terminei o outro livro que eu precisava terminar, então, tipo, só falta gravar a resenha e fazer o post e tudo. Então agora eu vou focar só em Harry Potter, então agora acho que vai ser mais fácil eu terminar. E é um dos meus livros favoritos, tipo, eu acho que tudo que acontece nesse livro é muito importante. Então já me dá um ânimozinho. Agora tudo fica mais divertido. Os 2 primeiros livros, eles são bons, mas eles são muito infantis, né? Então, assim, normalmente são livros que a gente lê, mas a gente não é que a gente gosta, assim, muito. Porque eles são crianças, né? Eles têm 11, 12 anos de idade nesses 2 livros. E aí as atitudes, a forma de pensar e tudo deixam eles bem infantis. No terceiro livro, eles ainda deveriam ser, né, um pouco mais infantis, porque com 13 anos de idade ainda não tem uma maturidade, tudo. Mas devido a tudo o que acontece nos outros 2 livros, tudo que eles enfrentam, todos os perigos e tudo mais, eles dão uma amadurecida bem mais significativa no terceiro livro. Como o terceiro livro tem um lado bem mais sombrio, né, fica tudo muito mais interessante e assim, tem um dos meus personagens favoritos aparecem, na verdade 2 dos meus personagens favoritos surgem nesse livro, então é tudo mais gostoso, assim, é uma releitura gostosa, é uma releitura que me deixa muito feliz. Mas agora eu vou assistir o filme então, e a hora que eu terminar o filme eu venho contar pra vocês o que eu senti falta e o que eu gostaria de que tivesse sido colocado em A Câmara Secreta. Terminei Prisioneiro de Azkaban, então agora eu vou assistir o filme e depois eu volto pra contar pra vocês a minha relação com esse filme. Eu tô muito sério com esse filme, pela ordem que as coisas acontecem, mas eu entendo porque que foi feito dessa forma, mas eu fico muito, tipo, mano, pra quê? Por que não montou na ordem bonitinha? Mas é um dos livros e um dos filmes mais importantes, eu acho, da série toda. E o livro tem muita coisa interessante, muito mais bonito, né, o livro. Eu acho que o filme eles quiseram dar uma enxugada em algumas coisas e aí acabaram tirando algumas coisas bem importantes, mas não perde a essência. Então eu vou assistir agora e aí depois eu volto e eu conto pra vocês o que eu achei. Não sei se eu vou começar a ler o 4º livro já hoje, eu quero assistir um filme antes, mas eu falo pra vocês se eu já comecei ou não. Certo. Amanhã vai ser um dia curto, porque eu vou cedo pra Campinas trabalhar. Então, não sei como é que vai funcionar, mas o Cálice de Fogo é um livro gigante. Ele já beira, eu sei, quase 600 páginas. Mas vamos ver. Vamos ver se eu começo ele hoje, leio pelo menos uns 10%, 15%. E aí amanhã leio ele à tarde, certo? Oi, gente, quarta-feira e eu disse pra vocês que hoje ia ser um dia muito difícil de eu conseguir ler. Eu cheguei aqui, era quase 2 horas da tarde, até almoçar, até tudo, né? Eu vim parar pra pegar Harry Potter e o Cálice de Fogo agora. São 5 para 6 da tarde. Teoricamente, o livro são 12 horas de leitura, então vou terminar ele só amanhã. O filme do Prisioneiro de Azkaban eu não terminei ontem, porque eu acabei dormindo, então hoje, mais tarde, eu ponho ele pra terminar antes de dormir. Falta uns 20 minutos, eu já tô bem no finzinho, mas eu vou fazer as considerações só a hora que eu terminar de assistir. Amanhã eu vou ter que me esforçar muito pra conseguir terminar o Cálice de Fogo e a Ordem da Fênix. Vai ser um belo desafio amanhã, mas vamos ver. Se eu não enrolar como eu tenho feito, talvez seja possível, mas vai tudo depender do quanto eu vou conseguir ler agora, né? Se eu conseguir chegar na metade do Cálice de Fogo, pode ser que seja possível eu fazer essa de ler os 2 amanhã e aí eu assisto os 2 filmes. Bom, não sei, vamos ver. Mas por enquanto é isso. Oi, gente, tudo bom? Tô terminando Prisioneiro, ó. O Cálice de Fogo. Não peguei o filme ontem do Prisioneiro de Azkaban. Terminando. Vou terminar agora. Aí antes do almoço eu assisto o final do Prisioneiro de Azkaban. Eu venho conversar com vocês. E aí depois à noite eu assisto o Cálice de Fogo. Beleza? Então é isso. Mas eu não gosto muito de O Cálice de Fogo. Não é o livro que eu ame. Eu gosto do desenrolar no final, depois do labirinto, que é basicamente a parte que eu estou agora.
Então, tô bem no finalzinho mesmo. E aí eu terminando, eu vou terminar o Prisioneiro de Azkaban, o filme. Falta uns 20 minutinhos. Terminei de assistir o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E é um filme que, apesar de eu amar o livro, eu não gosto muito desse filme. Eu não tenho muito problema com adaptação e eles mudarem ou tirarem algumas coisas. Mas, nesse caso, eles mudam a ordem das coisas, né? De como as coisas acontecem. E aí fica estranho. Principalmente pra quem lê o livro. Pra quem não leu o livro, não muda absolutamente nada, porque não perde sentido. Mas eu queria muito ter visto o Harry recebendo a Firebolt, não sabendo de quem era, toda aquela questão da McGonagall desmontar a Firebolt pra saber de quem veio, se foi ou não enfeitiçada, esse tipo de coisa. Pra mim, eu acho que realmente poderia ter colocado. Acho que não ia... Talvez diminuísse um pouco o ritmo da história, né? Mas eu acho que ia ser bem interessante ver o quanto a amizade dos três é muito forte, porque... e quanto a Hermione se preocupa, né, com ele... E que pra ela tanto faz se ele não falar mais com ela desde que ele esteja seguro e tudo isso. Eu acho isso muito importante pra definir a amizade deles, pra definir direitinho quem é a Hermione. Mas fazer o que, né? Nem a gente não consegue. Agora eu vou assistir outra coisa enquanto eu leio A Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix tá dando cerca de 17 horas. E depois, à noite, antes de dormir, eu assisto Cálice de Fogo. E aí eu venho falar pra vocês, porque eu odeio Cálice de Fogo. Gente, como eu odeio, eu odeio. É um dos livros que eu mais detesto. E é um dos livros que eu mais demoro pra ler. Então vai ser realmente um grande desafio terminar esse livro entre hoje e amanhã. Agora, o Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte são os que eu leio mais rápido, apesar do tamanho dos livros, porque é aquele tipo de livro que você quer porque você quer saber todas as informações. E eu sei que são livros muito difíceis, né? Porque acontecem coisas que a gente não gosta. Mas eu gosto muito deles, então é isso. Oi, gente, tudo bom? Pode parecer mentira, mas não é. Eu terminei de ler A Ordem da Fênix. Nem tô acreditando que eu consegui terminar hoje mesmo. Não precisei avançar um dia, então estamos novamente dentro do cronograma. Yes! Terminei de assistir O Prisioneiro de Azkaban, já falei pra vocês o que eu acho do filme e tudo. E tô terminando de assistir O Cálice de Fogo. Vou terminar de assistir. Oi, gente, tudo bom? Terminei de assistir Harry Potter e O Cálice de Fogo. Vou começar a assistir Harry Potter e a Ordem da Fênix agora. E pra mim, de verdade, Harry Potter e O Cálice de Fogo é o mais bem adaptado. Apesar de tirar algumas coisas, eu senti falta de algumas coisas, né? Eu sinto falta da presença do Dobby ali, mas eu entendo que provavelmente eles removeram o Dobby, a presença mais marcante do Dobby, por conta da questão de CGI, bastante, né, por causa do torneio e tudo mais. Então eu entendo. Eu acho que ficou faltando, assim, que seria muito divertido a primeira cena do livro, né, que poderia ter tido, mas também, assim, mais por diversão do que realmente por acrescentar alguma coisa. Eu gosto muito, né, da maneira como as coisas acontecem, como o Voldemort consegue finalmente, né, ter o seu corpo de volta e tudo mais. Eu acho bem interessante, muito inteligente, né? Gosto muito de ver o Harry um pouco mais maduro do que ele nos outros, né, nos outros livros. Ele vai amadurecendo um pouco, ele vai deixando um pouco de ser criança, ele vai entendendo que algumas coisas vão acontecer e ele vai ter que tomar uma posição, vai ter que escolher um lado, e isso vai ficando cada vez mais próximo. Então é bem legal, é bem legal conhecer um pouco dos Comensais da Morte, ver como eles são, quem eles são, né, apesar de alguns a gente já saber quem é. Eu gosto bastante, é um filme que eu realmente aproveito muito toda vez que eu assisto. E pra mim não fica, assim, deixa a desejar, porque eu gostaria como fã que fosse adaptado mais algumas coisas, né? Gostaria de ver a cozinha, eu queria ver o mais do Dobby, mais da Wink, né? Toda a questão da Hermione tentando salvar os elfos e tudo mais, mas eles não tiveram espaço pra isso. Então, nós ficamos sem. Mas assim, não deixa a desejar. Eu acho que a partir de agora, nenhum filme deixa a desejar, certo? Então é isso, gente. Daqui a pouco, eu acho. Que agora eu vou pegar Harry Potter e o Enigma do Príncipe pra lá. Oi, gente. Terminei de ler o Enigma do Príncipe. Ainda é quinta-feira.
não rolou maratona 24 horas. Dormi. Mas consegui terminar graças ao audiobook, né? Se o audiobook não existisse, talvez não teria conseguido terminar. Hoje foi um dia que eu passei com muita dor de cabeça, então eu fiquei mais no escuro. E aí o audiobook me ajudou bastante. E então eu vou falar agora pra vocês sobre a minha relação com a Ordem da Fênix. Com o filme e o livro, principalmente. Né? Eu não gosto, como eu falei já algumas vezes, eu não gosto muito desse livro, porque eu acredito que ele enrola um pouco, né? Um pouco para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que demora muito para ter um desfecho, é um livro que não precisaria ser tão comprido, para mim, pelo menos. Né? Todos aqueles decretos da Umbridge, todas aquelas coisas são um pouco desnecessárias. Gosto muito da questão da Armada Dumbledore e, de novo, não gosto deles terem substituído o Dobby. Né? Eles substituem o Dobby sempre pelo mesmo personagem. Não gosto, né? Não gosto mesmo. Acho que o Dobby tem uma relevância muito grande e eles acabaram tirando, né, novamente. É muito engraçado ver o quanto as pessoas são cegas, né, quando a verdade tá assim na cara. Né, que é o caso, né, do Voldemort ter voltado e o Ministro da Magia e todas as pessoas ali no Ministério acham que o Dumbledore está louco, que não é possível, né, o Voldemort ter voltado, que ele morreu, que isso é impossível, né, mesmo tendo indícios de que é real e tudo mais, eles passam, né, o quinto livro inteiro tentando desacreditar do Harry e do Dumbledore, tentando tratar os dois como os dois loucos, né? E a Umbridge vai pra escola justamente para isso, né? Para tentar fazer com que os dois sejam desacreditados a todo custo, né? Independente do que aconteça, independente do que eles estejam falando ou não, né? É muito legal que tem uma parte que o Dumbledore é destituído, né? Quando descobre, né, a Armada Dumbledore, e aí querem levar ele pra Azkaban, né, e é maravilhosa a cena dele indo embora, e a cara como todos eles ficam, né, eu acho que assim, no filme trouxe muito mais do que no livro, né, nessa questão, mas eu prefiro o filme, nesse caso, não é, no caso da Ordem da Fênix, do que o livro. É o único livro que eu realmente não gosto muito. É muito engraçado, eu fico muito... Lógico, é um livro muito triste, né? E aí ele aponta vários erros do Dumbledore, né? Durante toda o desenrolar da história, né? E mostra o quanto o Dumbledore é humano e o quanto ele não quer acreditar em algumas coisas que estão na cara dele, né? Algumas coisas que ele poderia ter revelado, talvez não 100%, né? Pro Harry, mas ter revelado algumas coisas para que ele não se colocasse em perigo à toa e não colocasse outras pessoas em perigo à toa. Mas é como ele fala, né, que ele sempre achou que o Harry era muito novo para ter algumas informações e ele como um velho, ele erra, né? Então é um negócio que é muito humano, e o final desse livro é muito sofrido, né? E ver os Sirius morrendo, né, ver a profecia destruída, o que é muito bom, mas ver principalmente a fraqueza, né, do Voldemort sendo exposta, né, ele consegue entrar no corpo do Harry e ele não aguenta ficar lá dentro, né, não consegue dominar o Harry Potter, né, porque ele tem muito amor dentro dele e o Voldemort não sabe o que é isso, né? Então ele não suporta, ele não consegue ficar ali por muito tempo, mas infelizmente ele foge, mas graças a Deus ao final, né? Depois de uma jornada longuíssima, né? A gente vai ter ali eles, então, acreditando no Dumbledore e no Harry, né? A gente tem ali o Ministério... esqueci o nome do lugar, gente. Que eles vão ter a Sala das Profecias. Que no livro é muito legal, porque são várias salinhas, né? E eles dão uma bela encolhida no filme, mas não
não deixou a desejar ali, não. Eu acho que quanto mais rápido aquilo acontecesse, melhor, porque é uma das partes mais difíceis de ver e de ler, né? E, gente, assim, eu nem tô acreditando. Tipo, falta um livro. E aí, o que eu vou fazer nesse último livro, né? Como a gente sabe, foi dividido em 2 filmes, então eu vou ler do capítulo 1 ao 24, que é o primeiro filme. Assistir o primeiro filme, aí eu venho e comento com vocês. Aí depois eu vou ler do capítulo 24 em diante e assistir o segundo filme, e aí depois eu comento com vocês. E, se tudo der certo, eu ainda leio Harry Potter e... o último livro, Criança Amaldiçoada, que eu gosto, podem me xingar, mas eu gosto bastante. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. E, então é isso. Oi, gente, tudo bom? Já é domingo, tá? Eu não consegui vir aqui antes falar com vocês, mas eu terminei, ó. Eu li até o 24º capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Aí eu passei hoje o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, deve ter umas 14 horas que eu tô fazendo isso já. Editando vídeo, gravando vídeo, programando post, programando stories, programando um monte de coisa. Agora eu vou terminar isso, mas enquanto eu faço isso eu vou colocar o primeiro filme de Harry Potter e as Relíquias da Morte, e antes de eu dormir eu tento ler mais um pouquinho. Provavelmente vou terminar o livro amanhã de manhã, e aí eu assisto a segunda parte do filme, e aí eu pego a Criança Amaldiçoada e a gente termina o nosso desafio 7 dias em Hogwarts. Ai, gente, eu nem tô acreditando. Eu não estou acreditando, mas eu vou falar agora de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é um dos livros mais tristes dessa saga. A gente vai ter a morte do Dumbledore, né? E a morte do Dumbledore de uma maneira que a gente não esperava. Foi bem chocante, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li esse livro, mesmo sabendo, né? Porque eu lembro que teve um cara na Inglaterra que fez uma faixa falando que o Dumbledore ia morrer no 6º livro. E isso não fez eu ter menos vontade de ler, muito pelo contrário. Eu queria saber como e porquê, né? Mas a gente só vai entender o porquê no último livro. E é, assim, desesperador acompanhar o que acontece, como acontece e quem mata o Dumbledore. Eu gosto muito do livro porque o livro vai explorar a origem, né, a origem do Dumbledore, a origem do Voldemort. A gente vai acompanhar no livro tem algumas informações a mais, informações essas que faltam para mim no filme, né? A gente vai acompanhar quem são os reais antepassados do Voldemort, né? A mãe, o tio e o avô, que são os últimos herdeiros vivos de Salazar Sonserina, mas são pessoas absurdamente nojentas. A gente fica sabendo que a Merop, que é a mãe do Voldemort, ela, na verdade, precisou fazer uma poção do amor para se casar com o Tom Riddle, e, na verdade, ela chega num ponto que ela acredita que o Tom está apaixonado por ela, então ela para de dar a poção para ele, e na primeira chance que ele tem, ele vai embora. E abandona ela grávida, então quando ela tem o Tom, ela morre, né? Então ele fica no orfanato e ele tem muito ódio de ter ficado naquele orfanato, né? Tem ódio do nome, ódio de tudo. Ele é um garoto que tem muito ódio. A gente vai acompanhar a primeira vez que ele vê o Dumbledore, que o Dumbledore conta pra ele que ele é um bruxo. Isso é a única parte, essa parte tem no filme. Né? E a reação dele quando ele fica sabendo que ele é um bruxo é muito diferente das outras pessoas, e é ali que o Dumbledore já imagina que ele não vai ser um cara normal, muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito diferente, ele é uma pessoa amarga, uma pessoa que pensa só no benefício próprio desde sempre, desde muito pequeno, e ele já sabia que ele podia controlar algumas coisas, ele já tinha controle muito novo da magia dele, né? E ele já meio que tem um plano, sabe? Ele não é uma criança nem um pouco normal. A gente vai ver algumas passagens dele pela escola, né? O Dumbledore mostra algumas lembranças pro Harry.
E ao mesmo tempo que o Dumbledore mostra essas lembranças pro Harry, ele fica muito afastado da escola, né? Ele tá sempre viajando, sempre saindo. O Snape anda muito estranho, o Draco anda muito estranho. O Harry vira o melhor preparador de poções da escola, o que é muito engraçado. Mas tudo isso por causa de um livro, que mais tarde a gente vai descobrir que esse livro é do Snape, né? Ele é o príncipe mestiço. E a gente vai acompanhar o Harry na sua busca por uma lembrança que é crucial para derrotar o Voldemort. E essa lembrança vai estar com o professor de poções, que é o Slughorn. E ele vai se esmerar ao máximo para conseguir essa lembrança. E quando ele consegue essa lembrança, ele vai direto para o escritório do Dumbledore. Eles veem essa lembrança e o Dumbledore fica chocado porque existe uma magia que é a Horcrux, que consiste em você transferir uma parte da sua alma para um objeto. Mas para fazer isso, você precisa matar uma pessoa. E a pergunta do Voldemort pro Slughorn é simples. Em quantas partes a pessoa pode dividir a alma dela? E o Voldemort produz 7 Horcrux, né? 6 que ele tem conhecimento e uma que ele não tem. E o Dumbledore está em busca dessas Horcrux. Até o momento, né, nesse livro, a gente tem o diário, que o Harry destruiu no segundo filme. A gente tem o anel, que o Dumbledore destruiu e que destruiu o Dumbledore. E a gente vai pegar o medalhão de Salazar Sonserina. Só que é um medalhão que vai causar um grande enfraquecimento no Dumbledore. Não é o medalhão verdadeiro. Dentro do medalhão tem um bilhete dizendo que o medalhão foi roubado e que assim que possível será destruído e que a pessoa que roubou reza para que quando o Voldemort encontrar alguém à altura que ele já tenha, que ele volte a ser mortal, né? Aí assim que eles voltam, né, dessa busca pelo Horcrux, o Harry e o Dumbledore, eles param na torre de astronomia e o pior acontece. Dumbledore é assassinado e é assassinado pelo Snape, pelo homem que ele mais confiava, e a gente fica chocado. E é um negócio muito triste, é uma cena linda, muito linda. É uma cena, tanto no livro quanto no filme, maravilhosa. Esse é um dos filmes que eu mais amo. É um dos filmes que eu não canso de assistir. E, assim, só leva a gente pro final dessa história com um pouco mais de perfeição. Certo? Então agora eu vou assistir a primeira parte de Relíquias da Morte. Depois eu volto aqui para contar para vocês como foi o filme e a leitura, certo? Até depois. Tchau. Oi, gente. Tudo bom? São mais de 5 horas da manhã e eu acabei de terminar de ler Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu fiquei editando vídeo, fazendo as coisas e acabei nem vendo o tempo passar. Bom, eu falei para vocês que eu ia assistir, né, a primeira parte do filme e depois eu voltaria a ler, e foi exatamente isso que eu fiz. Mas então vamos falar um pouquinho do que eu acho desse livro e do que eu acho desse filme. Bom, pra mim, esse é um dos melhores filmes em questão de adaptação. É um dos filmes que, apesar deles cortarem algumas coisas, eles não tiram nada que me deixe fazendo falta, né? Eu gosto muito de tudo que acontece nessa primeira parte, eu gosto muito do fato do Dumbledore conhecer demais os três, né, o Harry, o Ron e a Hermione, dele saber exatamente que papel cada um deles ia desempenhar na busca pelas Horcruxes e pela destruição do Voldemort. Né. Adoro o fato dele ter dado pro Ron uma maneira de voltar quando ele não aguentasse mais a pressão de tudo aquilo. Adoro que ele deu pra Hermione os contos de Biddle-Bardo, que é um livro que vai ser importantíssimo para que o Harry entenda as Relíquias da Morte e a sua ligação com as Relíquias da Morte, né? Gosto muito, né, do Dumbledore ter usado o pomo daquela forma, o primeiro pomo, né, que o Harry captura, e os pomos têm memória justamente para, em disputas acirradíssimas, fique fácil do juiz descobrir quem pegou primeiro o pomo e com isso decidir as partidas. Então a gente sabe que o Harry praticamente engoliu o pomo no primeiro jogo, então ele não iria se abrir ao toque, sim ao beijo, por assim dizer.
Gosto muito da visita do Harry a Godric's Hollow, né? Do túmulo dos pais dele, de toda essa parte mais emocionante da história, né? Que mexe muito mais com o nosso emocional do que todos os outros livros juntos. Toda a questão dele negar a ajuda dos adultos, porque o Dumbledore deu para ele uma incumbência, uma tarefa, e ele acredita piamente no Dumbledore, mesmo que o Dumbledore nunca tenha falado abertamente a verdade para ele, né? Ele briga com o Lupin, ele nega a ajuda do Guy, ele realmente entende que aquilo é um dever dele, né? Ele tem isso no coração dele, ele tem um coração nobre, ele tem uma coragem absurda que ninguém mais tem. Ele entende que o seu destino é estar ali, é fazer aquelas coisas, então ele vai até as últimas consequências, eles vão e assaltam Gringotts, eles entram no cofre dos Lestrange, eles enfrentam aquele feitiço que faz as coisas surgirem cópias de tudo, né? Eles roubam um dragão, eles fazem coisas que ninguém imaginaria que eles seriam capazes de fazer. E eles vão cada vez chegando mais perto de alcançar o objetivo deles, até que eles saem da casa dos Malfoys e a gente tem uma das mortes mais tristes dessa história. A gente vê o Dobby ser assassinado pela Bellatrix Lestrange, a gente vê ele morrendo e ali, e eu não consigo, eu choro todas as vezes, e ele falando que é um ótimo lugar para morrer, que é um lugar lindo para se estar com os amigos, e é muito triste, e ele é só um elfo, né? E as pessoas que não leram os livros não entendem o nosso amor pelo Dobby. E isso é uma falha para mim em toda a série, porque o Dobby é muito importante, né? Ele é muito fofo e é muito triste a perda dele, né? Mas ver a maturidade dos três, né? Ver os três enfrentando perdas muito grandes, vendo os três tendo que ficar longe das famílias. No caso da Hermione, a Hermione faz com que os pais dela esqueçam da existência dela para protegê-los. Então é tudo muito difícil, né? É tudo muito penoso. E ver o quanto o Voldemort é capaz de ser inumano, né? De violar um túmulo por causa de uma varinha, que ele acha que vai ser a varinha que vai ajudá-lo a derrotar o Harry, porque ele não consegue entender quem é o Harry e ele não consegue entender o que ele fez para transformar o Harry no que o Harry é. Porque ele é o culpado do Harry ser da maneira como o Harry é. Ele é o culpado de ter criado o seu próprio algoz, né? O seu medo de não ser o melhor, o seu medo de morrer e tudo mais fez com que ele criasse o seu próprio algoz, né? E é algo que ele nunca imaginaria, né? A gente tem ali o desfecho, né? É muito, muito difícil, né? O Harry sabe que que o Voldemort está atrás da varinha e ele toma uma decisão consciente de deixar aquela varinha com o Voldemort. E essa decisão, apesar de parecer muito inocente, é uma decisão que muda tudo, que se encaixa nos planos do Dumbledore. Então é um negócio assim. Esse último livro é o livro perfeito, é o livro que fecha, né, toda a saga de uma maneira linda. Eu vi esses dias um vídeo de uma pessoa falando que ela não entende como assim os Comensais da Morte e o Voldemort não venceram de crianças. E é justamente por pensar assim que eles não venceram, né? Eles não venceram porque eles menosprezaram o inimigo. Eles menosprezaram a capacidade dessas tolas crianças que foram orientadas por um grande bruxo, por um homem muito sábio e que sabia exatamente do que cada um deles era capaz e que parte cada um deles iria tomar partido nessa história. Então, assim,
Parece ridículo. O Voldemort, ele comete erros infantis, erros que ele poderia ter evitado, erros que, se ele tivesse prestado um pouco mais de atenção em tudo o que estava acontecendo, ele teria conseguido vencer. Ele teria subjugado eles muito facilmente, independente do Dumbledore ou não. Mas ele sempre foi egocêntrico e ele sempre achou que ele era o melhor e que ninguém nunca poderia derrotá-lo porque ele era o melhor bruxo do mundo, né? Esse título era seu por direito. Então, como alguém iria conseguir derrotá-lo? Como uma criança iria derrotá-lo? E sim, ele começou sendo derrotado por uma criança que foi, na sua tentativa de matar o seu inimigo, ele transformou o seu inimigo em um verdadeiro adversário, né? Quando ele tentou matar o Harry, ele acabou não conseguindo, e além de não conseguir, ele acabou transformando o Harry em um igual. Então, é muito bem feito. Você, para captar essas nuances que a J.K. colocou, você precisa prestar muita atenção na personalidade dos personagens. E às vezes a gente peca quando a gente está lendo e não presta atenção nessas nuances, né? Então, assim, olha, é apaixonante demais. Eu agora vou assistir o próximo filme e aí depois eu vou ler A Criança Amaldiçoada. E aí a gente encerra essa semana em Hogwarts, que foi, assim, muito melhor do que eu tava esperando. Bom, até daqui a pouco. Oi, gente, hoje é segunda-feira já. E ontem eu terminei de ler A Criança Amaldiçoada. Só que eu terminei de ler A Criança Amaldiçoada e eu capotei, dormi, nem lembrei de gravar pro projeto. Então é o seguinte, eu sei que muita gente não gosta da Criança Amaldiçoada, eu entendo os motivos das pessoas não gostarem, mas eu gosto muito porque a gente vê alguns personagens de novo, sabe? Então você fica meio assim, meio nostálgico e tudo mais. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu chorei, mas eu chorava que nem uma criança, né? Porque era muito tempo sem os personagens e tudo mais. Eu acho uma história bobinha, não acho uma história, meu Deus, que maravilha e tudo mais, mas eu gostaria muito de ter assistido a peça, sem dúvida nenhuma, né? Deve ter sido uma experiência única. Mas eu vim aqui para encerrar e para dizer que foi uma semana incrível. Eu nunca achei que fosse possível fazer alguma coisa desse jeito. E eu não achei realmente que eu fosse conseguir. Eu achei que do quinto livro pra frente o negócio fosse ficar muito pior do que ficou, né? E é isso. Agora eu vou pensar qual vai ser o próximo e quando vai ser o próximo desafio de uma semana em alguma série específica, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo e tchau.